Pessoal, tudo bem? Então, nessa videoaula a gente vai dar início ao estudo do máximo divisor comum. Então aqui tem uma pequena definição. Dados dois números ou mais números naturais não nulos, ou seja, tem que ser tem que ser maior do que zero. Denomina-se máximo divisor comum o maior divisor entre eles. Então, assim, prestem atenção aqui nesse exemplo aqui, ó. Exemplo. Então, letra A. Preciso saber quais são os divisores comuns entre 40 e 60 e dentre eles qual é o maior, certo? Então, vamos lá. Quais são os divisores de 60? Quais são? Vamos lá. É o 1, o 2, o 3, o 4, né? Porque 60 dividido por 4 dá 15, né? O 5, o 6, o 10, o 12 e mais quem? O 15, o 20, o 30 e o próprio 60. Ok? Agora, os divisores, aqui foram os divisores de 60. Aqui agora são os divisores de 40. Quais são os divisores de 40? Vamos lá. É o 1, o 2, o 4, o 8, quem mais? O 10, quem mais? O 20, quem mais? E o próprio 40, certo? Então, agora, aqui ó, quais são os divisores comuns? Divisores comuns entre 40 e 60. Quem são? Vamos lá. É o 1, o 2, quem mais que aparece nos dois? O 4, agora o 5 que eu esqueci aqui em cima, né? O 5, quem mais? O 10 e o 20. Qual é o maior? Qual é o maior divisor comum entre eles? É o 20. Maior divisor comum, ó, maior divisor comum é o 20. Esse será o nosso MDC, que é o que? É o maior divisor entre dois números, certo? Então, lá na antiguidade, existiu um filósofo, um bibliotecário, melhor dizendo, chamado Euclides. E ele escreveu 5
5 volumes chamados elementos. E dentro desses elementos tinha um capítulo destinado a divisores, certo? E lá ele desenvolveu um processo de como calcular o máximo divisor comum de uma maneira simples, chamado algoritmo de Euclides, ou divisões sucessivas, ok? Então, nesse sistema, como é que funciona? Você desenha um quadrinho, divide-se em colunas. Na coluna de cima coloca o quociente, na última embaixo o resto, e na linha do meio se coloca os números que vão ser divididos sucessivamente. Então é esse processo que estudaremos agora. Certo? Dê uma pausa no vídeo, copiem essa primeira parte, né, que é bastante importante. Então, apagando, né? Deixa eu só quebrar o giz aqui, né? Então, o algoritmo de Euclides, ou divisões sucessivas. Pessoal, essa palavrinha algoritmo significa o seguinte: é uma sequência de passos que tem que ser seguidos. Isso que quer dizer a palavra algoritmo. Então, vamos lá. Então, vamos, ó, voltando. Opa. Ao primeiro exemplo. Certo? Voltando ao primeiro exemplo. Eu quero fazer o MDC entre 40 e 60. Então, primeiramente, como é que faremos isso? Olha só. Desenhamos um quadrinho, certo? Ó, desenhamos um quadrinho. Né? Não esqueçam de usar a régua, é muito importante fazer a coisa bem bonitinha, certo? Aqui eu vou dividir em 3 linhas. Olha só. 1, 2, 3, certo? E aqui, primeiramente, vou dividir em 3 partes. Aqui em cima vem o quociente. E aqui embaixo vem o resto. E aqui na linha do meio
vem quem? Vem o 60 e 40. Sempre em ordem decrescente, sempre o maior para o menor. Então, olha só. Como é que funciona a divisão sucessiva? Eu vou pegar o 60. Deixa eu só fazer aqui em 60 dividido por 40. Quantas vezes o 60 cabe dentro do 40? Uma vez. Uma vez 40 dá 40. Sobram 0. Sobram 20. Esse 1 aqui vem aqui na linha do quociente. E o resto, o que sobra, vem na linha do resto. Agora, o 20 sobe aqui para a linha do 40. Ok? Então, apagando aqui ó, o nosso rascunhozinho. E nós faremos outra coluna e outra linha. Certo? Agora, por que é divisões sucessivas? Ó, divisões sucessivas, porque sempre vai dividindo. Agora eu vou fazer o 40 dividido por 20. Certo? 40 dividido por 20 dá o 2. E sobra 0. Chegamos a 0? Chegamos. Então, deixa eu botar uma explicação aqui na segunda parte. Então, olha só. Como exposto no quadro anterior, vimos que o resto chegou a 0. Portanto, o MDC entre 60 e 40 será o valor acima do 0. No caso, o 20. Logo, o MDC de 60 e 40 será igual a 20. Esse é o algoritmo de Euclides, certo? Então, voltando aqui, quociente na primeira linha, resto na última linha. Na linha do meio vem os valores. E esses valores vão dividindo sucessivamente até alcançar o 0. Ok? Ó, fiz o 60 dividido por 40. Dá uma vez e sobra 20. Vem na linha do resto. A linha do resto sobe para a linha dos números. Então, agora faz o 40 dividido por 60. 40 dividido por 20, desculpem. Então, dá o 2, sobra 0. Ok? E, professor, e se aqui embaixo no lugar do 0 for 1? Se for 1, a gente diz o seguinte, que eles são primos entre si. Ok? Então, vamos resolver um problema aqui. Certo? Dê uma pausa no vídeo, copiem essa parte. Certo? Então, vamos a um exemplo com probleminhas aqui.
Segundo exemplo. Certo? Aqui. Em uma escolinha de futebol, a turma de meninos tem 48 alunos. E o grupo das meninas tem 42 alunos. Alunas. Certo? O professor quer formar grupos com o mesmo número de alunos. E colocar o maior número possível de alunos em cada grupo. Mas não pode misturar uma turma com a outra. Quantos alunos o professor deve colocar em cada grupo? Então, pessoal, olha só. É um probleminha do cotidiano, certo? Então, repetindo o problema. Em uma escolinha de futebol, a turma de meninos tem 48 alunos. E a turma de meninas tem 42 alunas. O professor quer formar grupos com o mesmo número de alunos e colocar o maior número possível de alunos em cada grupo. Mas não pode misturar uma turma com a outra. Ou seja, não pode fazer um time que tem meninos e meninas. É um time masculino, é um treino para o time masculino e um treino para o time feminino. Então, pergunta-se quantos alunos o professor deve colocar em cada grupo. Então, olha só.
precisamos, ó, o que é o problema disso? Precisamos calcular um divisor que seja comum entre 42 e 48 e que consiga dividir exatamente o 48 em números de times de meninos e que divida o 42 em números de meninas. Então, e separá-los conforme os times. Então, a ideia aqui é encontrar o maior divisor. Então, trata-se de um problema de máximo divisor comum. Professor, como é que eu identifico isso? Olha só. Quando tem essa expressão aqui, o maior número possível, isso daqui já dá uma pista de qual usar quando é MMC e quando é MDC. E quando tem esse pedacinho na frase aqui, o maior número possível, já dá uma ideia do que é MDC. Então, vamos resolver pelo método de Euclides, certo? O algoritmo de Euclides. Primeiro, aqui ó, vamos resolver pelo algoritmo de Euclides. Opa. Dependendo do livro, vocês vão achar o seguinte, é algoritmo euclidiano, é a mesma coisa, certo? Então, faremos a tabelinha como no exemplo anterior, certo? Um quadrinho, não é uma tabelinha, é um quadrinho. A diferença entre quadro e tabela, a diferença é muito simples, a tabela é aberta, o quadro é fechado, certo? Essa é a diferença. Então, tem 3 linhas. Na linha de cima, aqui dividimos em colunas, certo? Aqui na primeira coluna, na linha de cima, vem o quociente. E na linha de baixo vem o resto. E na linha do meio vem os valores. Então, aqui vem o 48 e aqui vem o 42. É um método de divisões sucessivas. Eu divido 48 por 42. Está óbvio que cabe uma vez. E o resto sobram 6. Agora esse 6 vai lá para a linha dos números. Certo? 42 dividido por 6 dá quanto? 7, sobra 0. Então, como vimos anteriormente, o 6 está em cima do 0. Imediatamente, o 6 será o MDC. É isso que a gente vai colocar agora em português lá em cima. Numa linguagem verbal. Aqui a gente fez uma linguagem numérica, certo? Então, aqui Então, probleminhas técnicos resolvidos. Então, aqui, ó. 42 dividido por 6. Encontramos o 6. Então, logo, o 6 será o MDC entre
48 e 42, certo? Então, preciso saber quais são os grupos ser formados. Então, eu faço 48 dividido por 6 e o 42 dividido por 6. Então, de meninos serão 8 grupos, certo? E o de meninas serão 7 grupos. Aqui de meninas e aqui de meninos. Ok? Então, esse é o maior divisor comum. Pratiquem, pessoal. Bons estudos. Até mais.